Oiê, vamos falar de sexto? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para a gente poder estudar o penúltimo conto do livro O Sol na Cabeça de Giovanni Martins, a gente vai analisar, entender alguns elementos literários, umas construções, a gente vai ler também o começo do conto e eu vou falar do que eu acho do penúltimo conto do livro O Sol na Cabeça de Giovanni Martins. Tal qual Estação Padre Miguel e A Viagem, é um conto bem longo. A gente tem que, talvez, nesse caso, nós tenhamos mais o que a gente vai ter da presença do que temos do protagonista como membro na periferia e não que ele veio da periferia no sentido de que a periferia integra nele o que ele precisa existir. A gente vai ver com o fato, a parte do que a gente tem, tanto dessa moradia do que ele tem, da diferença clara do Rio de Janeiro como uma cidade partida, só que eu acho que também a gente tem outras análises muito sociais que fazem com que a gente veja até mesmo uma certa coisa de que se não fosse que esse livro fosse chamado como conto, a gente teria muitas das vezes essas histórias que o Giovanni Martins escreve como crônicas. E claro que se você também quiser ver as anotações desse conto especificamente ou dos outros contos dentro desse livro, você pode acessar o link aqui embaixo do vídeo ou você pode escanear o código QR aqui na tela com a câmera do seu celular para poder dar uma olhada no que eu anotei. Quando a mãe do narrador descobre que ele estava fumando cigarro, ela não foi dar um esporro nele achando que era uma coisa que ele deveria ter. Ela simplesmente parou de dar mesada e qualquer outro dinheiro falando que se ele tinha idade suficiente para ter um vício, idade suficiente para poder ir para trabalhar. Ele entendeu que o papo era realmente muito sério e ele não ficou tão nervoso quanto ele realmente gostaria e sabia que ele tinha que tomar responsabilidade. Ele arranjou pelo tio Márcio um trabalho de ser boleiro com as pessoas que faziam aula de tênis. Ele ficou muito feliz com poder ajudar com um pouquinho de dinheiro pela casa e principalmente quando ele comprou seu primeiro Nike. Ele ficou tão feliz e tão orgulhoso que ele dormia com o Nike e ainda mais quando ele ia pra escola com esse tênis. Gostava de como as pessoas olhavam pra ele, mas toda essa coisa que tinha de quando ele ficava feliz de poder ajudar nas contas da casa e também de algumas outras coisas, ia por água abaixo quando ele tinha que trabalhar com o sol ardendo na cabeça com gente que nem olhava pra cara dele. Ele realmente não gostava dos idosos, mas pior ainda era a molecada e os jovens. Os mais jovens tinham principalmente um jeito de falar, um jeito de tratar, um jeito de andar, de tudo que irritava profundamente o narrador, mas talvez o que mais irritasse mesmo era a reclamação dos problemas que eles tinham, que iam desde que a empregada não foi, ou até que eles não aguentavam ir para aula de inglês, ou seja, coisas muito supérfluas, coisas muito pequenas dentro de uma imensidão de outros problemas que nós poderíamos ter. Ele sentia muita raiva, obviamente, durante o trabalho, mas essa raiva ia passando devagarinho, quando ele ia com a família ou conversava também com os amigos. Até que um dia tudo explodiu porque um dos alunos tentou fazer uma enturmada, tentou fazer uma piada falando que ele parecia um personagem de desenho animado. Ele mandou o menino tomar no cu falando que não eram os amiguinhos que ele tinha lá no condomínio. Tanto ele quanto também o próprio narrador ficaram bem assustados com a reação e a mãe falou que ele tinha vacilado, que não era assim que devia acontecer, ele não devia lidar com as situações, ele sempre ficou pensando muito em que tinha que responder ou como que falar algumas grosserias e dessa vez ele pisou na bola mesmo. O tio Márcio inclusive falou que tinha pisado na bola e que quase fode com o trampo dele e parou de falar com ele. E isso machucou muito o narrador, porque toda vez que ele viu o Flamengo fazendo gol, foi o tio Márcio que levou ele para poder assistir o primeiro jogo do Flamengo. E ele ficava com muita pena de ter reagido dessa forma e de ficar sem poder falar com ele. Ele arranjou outros empregos e outros trampos e outros bicos além desses, mas era sempre uma coisa de ter sangue de barata e ter que trabalhar para poder agradar os outros. A convivência com o padrasto piorava, a mãe meio que fingia que não via, só que também o narrador ia com a máxima que ele tentava respeitar de que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Apesar de que no fundo, ele mandava tudo isso pra casa do caralho achando que não era exatamente isso que funcionava. Nós vamos ter que ele vai para outros trampos e de repente ele cai no trampo de ser panfleteiro. Ele achou que ia ser só uma coisa que ia ficar algumas semanas, mas na verdade ele ficou por um ano sendo panfleteiro. Ele lembrava do primeiro dia ao qual ele foi indicado por um amigo que ele achou que na verdade ele não era aquele lugar que ele tinha que estar lá, porque ele viu gente velha, viu gente grávida, ele até ficou fumando tentando esperar um amigo.
Aí ele aparece e fala que era ali o trampo mesmo. Era R$30 por dia, das 8 da manhã até as 4 da tarde. Ele recebeu um maço de papel, falou que tinha que entregar na esquina da Rua Carioca. Nisso, ele fica com um certo receio, porque o problema do trabalho de panfleteiro é que no começo ele levava muito pro lado pessoal. No que ele tá analisando o momento, ele falava que era um trampo muito bom, porque se ele tinha que entregar um panfleto, tinha sempre uma pessoa que pegava e outra pessoa que ignorava. Pessoa não faltava para poder entregar. Só que ele levava muito pro pessoal quando a pessoa não entregava. E para piorar de toda a situação, era quando tinha gente que ele conhecia que aparecia ali. Nessa situação, ele até comenta de duas situações, a qual a primeira foi de um cara que ele conheceu que tentou desviar e o outro cumprimentou, falando que realmente a situação tava foda, que a situação estava complicada, que ele não conseguia arranjar trampo, e até mesmo perguntou mais o futuro ia ver se ele conseguia arranjar também um lugar ali com ele também trabalhando de panfleteiro. No outro, era uma menina com quem ele estava desenrolando, ele ficou com vergonha de ver ela e de saber que ela estava trabalhando com panfleteiro, só que ele continuou trabalhando e aparentemente ela nem percebeu. Nisso, ele também vai decidir que com um pouquinho do dinheiro que ele ia receber daquele mês, ele ia pagar a internet, ia comprar também maconha pros amigos que estavam também salvando ele nos corres e ia ajudar o restante do dinheiro para algumas coisas da casa. Ele pega esse dinheiro com uma passagem de trem de um cracudo que fala que tem pelo menos 2 passagens ali. Ele meio que acredita falando, bom, eu sei onde esse cracudo fica, eu acho que vai ser muito arriscado ele tentar me dar um golpe, sendo que ele sei onde ele fica. Ele usa, realmente tinha uma das passagens, e ele vai pegar o trem lotadérrimo. Tinha também outros ambulantes tentando vender com o pouco espaço que tinha, gente que falava para pegar outro trem que não tinha espaço e iam se amarrando, até mesmo ele tentava meio antecipadamente algumas estações antes, e se empurrando para poder conseguir passar por um caminho, mas ele percebeu no final das contas que era só ele empurrar, pegar qualquer caminho, porque ele não ia ficar ali para poder ouvir a bronca das outras pessoas. Nisso ele vai pensar também sobre a felicidade de um e a desgraça de outros, quando ele vai pensar na história que ele tinha de 2 moleques que ele tinha visto que tinham ajudado ele com um pouco de maconha, mas que também eles sempre aproveitavam, que se fazia muito calor, eles vendiam água, e se começava a chover, eles começavam a vender guarda-chuva. Quando ele chega em Triagem, ele percebe uma movimentação meio estranha, porque os cracudos que apareciam por lá, pedindo dinheiro, não estavam mais por lá, as pessoas que fumavam maconha por ali também não estavam tanto ali. Ele achou até meio estranho toda aquela movimentação de sexta-feira, mas ele continua indo, ele vai até o morro e aí ele percebe que não tem ninguém por ali. Tinha as cadeiras e as mesas montadas e aparece um moleque perguntando o que ele queria. Ele falou que na verdade ele queria levar uma de 50 e falou que na verdade ele só tinha de 10, que aí ele podia levar 5, não tinha problema nenhum. Ele acha toda a situação muito estranha e pergunta para um menino o que aconteceu, até achando que podia ter uma operação policial, e ele falou que na verdade tinha tido uma operação policial no dia, na parte da manhã, e de noite não tinha problema nenhum. Nesse retorno, ele até pensou que ele poderia pegar uma outra estação para evitar a possibilidade dele ser encontrado por algum policial, só que na verdade ele quis apostar. Ele passa numa banquinha, ele fala com uma tia para poder comprar um cigarro, e a tia fala alguma coisa que ele não entende muito bem, mas na hora que ele tá na estação de trem e uma arma aponta na cabeça dele, é que ele lembra e associa o que ela falou, que era cuidado com os policiais. E aparece um policial e mais outros 4 policiais e começam a revistar ele. Nessa revista, eles vão perguntar pra ele o que ele tava fazendo, onde que ele ia, e ele meio que aceita a situação. Nessa situação, ele não tenta ficar falando muito o que era, ou até mesmo desenrolar o que de fato aconteceu. E aí os policiais falam, não, alguma coisa você tá fazendo. Eles acham a maconha, mas principalmente o que abre o olho deles é a grana que tava ali dentro da bolsa. Eles falam que eles iam levar ele pra delegacia, ele fala que ele aceita, ele assina até papel e não tem problema nenhum. E eles falam assim, ué, mas como que você vai pra falar pra nada, sendo que você tá carregando aqui 10 quilos? Aí ele falou, não, eu tô carregando 5 sacos. Assim, aí ele pergunta pro outro policial, quanto que você viu aqui mesmo? Ah, eu vi 10 sacos. E aí ele vai associar as coisas, porque ele vê que os policiais estão sem identificação. Ou seja, eles estão realmente tentando tramar pra cair em cima dele. Nisso, ele vai até falar, bom, mas tudo bem, vocês podem levar o dinheiro, mas eu quero levar pelo menos a maconha. Eles ainda reclamam, mas deixa ele levar a maconha. Aí ele fala, bom, R$100 era o último dinheiro que eu tinha pra poder pagar a minha internet, eu não posso ficar com eles. Ele fala assim, não, você perdeu, cara, você não vai receber essa grana. E aí ele meio que aceita falando, tá, pelo menos eu preciso de uma passagem de ônibus, uma passagem de trem. Nisso, eles entregam para ele os R$4 e ele vai embora. No que ele tenta passar a passagem de ônibus, de trem do cracudo que ele tinha comprado, aparece saldo insuficiente.
Ele precisa molhar e sujar toda a calça dele, porque ele precisa pular para poder conseguir dar o suficiente para ele poder pegar o trem, e aí ele volta até a sua casa. Lá, os amigos dele vão perguntar para ele o que aconteceu, ele fala de toda a abordagem e ele começa a ficar muito puto e vai de chavando. No que ele vai de chavando a maconha, ele vai montando, ele vai pensando em toda a situação, não só da situação de trabalho, mas a situação do que teve dos policiais, ele pega muita raiva e ele faz um charutonha. Então ele faz um charuto imenso do tamanho de um dedão. E aí ele fumou com a galera, reclamava dos tiros, os caras também reclamavam dos policiais, de toda essa atitude que tinha, e ele fumou com tanto ódio, mas com tanta tristeza e tanto desânimo que ele preferia até mesmo que os policiais tivessem levado a maconha. Só pra gente poder então perceber como a gente tem o começo desse conto, vamos analisar aqui comigo o início dele pra você poder ver também. Quando a minha mãe descobriu que eu tava fumando cigarro, ela não veio me comer no esporro como eu imaginava. Ela só disse que não me daria mais dinheiro, que se eu já tinha idade pra ter vício, também já tinha idade pra trabalhar e manter o vício. Na hora fiquei bolado, mas depois entendi que o papo era reto. É como diz o ditado, quem tem filho com cu cabeludo é macaco. O primeiro trabalho que arrumei foi de boleiro, com o Márcio, um professor de tênis que morava em cima da minha casa. Ele dava aula nos condomínios lá na Barra da Tijuca e a gente tinha que sair de casa até 5:30 da manhã, porque depois das 6 até as 10, a Niemeyer só funcionava em sentido contrário ao nosso. Ele era um cara maneiro e a gente ia trocando a maior ideia no caminho. Mesmo indo trabalhar com tênis, nosso assunto era sempre futebol. Com o dinheiro que ganhava, pude comprar umas paradas pra mim e ainda ajudar minha mãe com as compras no mercado. Quando comprei meu tênis Nike, cheguei a dormir com ele na primeira noite. Ficava andando na rua e olhando pro pé toda hora, vendo a sola tocar no chão, vibrando de felicidade. Melhor ainda foi quando pisei na escola, me senti um máximo. Parecia que todo mundo tinha parado para me ver chegar. O que também me lembro bem dessa época é da sensação de estar ajudando em casa pela primeira vez. E de como isso transformava o tratamento que recebia na família. Era tão bom tudo aquilo que queria continuar trabalhando para sempre. Pensava enquanto eu estava em casa. Mas, quando chegava nos condomínios, pegava o cano que usava para recolher as bolinhas de tênis, pisava na quadra, sentia o sol esquentando na minha cabeça, a obrigação de servir gente que nem olhava na minha cara. Nessas horas, eu queria nunca mais depender de ninguém na vida. Passei a odiar todos eles, tanto os mais velhos quanto os mais novos. A esses, odiava ainda mais. Ficava correndo atrás das bolinhas e imaginando as respostas que gostaria de dar para as merdas que eles falavam e que eu era obrigado a ouvir. Tudo me irritava neles, o jeito que andavam, falavam, riam, tratavam os funcionários, mas o que eu mais detestava era quando reclamavam dos seus problemas. Minha empregada faltou hoje, meu carro teve que ir para a oficina, não aguento mais fazer aula de inglês, o cachorro do vizinho latiu a noite toda. Às vezes, chegava na escola ainda tremendo de raiva, mas aí encontrava os amigos, trocava uma ideia e ia passando. Quando estava em casa, só conseguia lembrar da parte boa, dinheiro no bolso, comida no prato, não precisava lavar a louça. Até que um dia tudo explodiu. Um aluno, mais ou menos da minha idade, veio falar uma gracinha pra mim. Disse que eu parecia o personagem de um desenho animado. Falei pra ele, tomar no cu, meu irmão, sou teus amiguinhos de condomínio não. O moleque ficou me olhando assustado. Parecia não acreditar na coragem que tive. Na hora, eu também não acreditei. E aqui fica uma das partes mais chocantes do que a gente tem desse conto, que é essa coisa de que a gente vê como que muitas das vezes o que a gente fala de literatura quando se associa com realidade é uma coisa muito triste. Parece até mesmo que se a gente pede pro Giovanni Martins para ele escrever uma coisa que aconteceu, fica muito parecendo, tá, mas a gente quer que você escreva a realidade. E isso que dói muitas das vezes, porque pensar nisso, de como que a gente tem esse tratamento, não é algo que você vai ter de forma muito distante. E isso, às vezes, é uma coisa tão tratada naturalmente que é, mais uma vez, aquela coisa que eu disse já em outros contos. É tornar a pessoa o problema e não ver nela um ser humano. E isso não precisa ser necessariamente com o que a gente teve com o assunto de drogas, mas pode ser também com a marginalização de trabalhos. Como, por exemplo, a gente tem a situação do boleiro que ele tem que pegar as bolinhas para as pessoas que estão fazendo o jogo de tênis. Então, é isso que dói, porque a gente não pensa nessa desumanização de pensar e atrás daquele serviço, atrás dali, também tem uma pessoa. Algumas coisas são bem interessantes do que a gente tem como elementos literários. Inicialmente, como a gente fala do regionalismo, nós percebemos não só pelo que tem marcado pela fala, mas também pelo uso das expressões, e é uma característica muito marcante do que a gente vê desde Rolezinho, que a gente vê com ela uma coisa bem marcada mesmo. Acho que Rolezinho é um dos que mais se destaca do que a gente tem desse especificidade de uma pessoa falando da periferia carioca, mas eu acho que é perceber como que isso nos posiciona para onde isso acontece. Eu acho que a importância do local aqui é colocar como que a pessoa é protagonista no local que ela vive, e ainda mais por os lugares que ela está, porque mesmo que ela esteja ali na quadra de tênis do condomínio, ou esteja na Rua da Carioca, ou esteja na estação, o que mais chama atenção é que
as pessoas associam ele com o lugar de onde ele vive, mas até mesmo ele fala na obra, ele passava mais tempo fora do lugar que ele vivia, e isso era talvez até uma vantagem para ele, porque no final das contas o dinheiro que ele queria usar não dava porque ele estava sempre ocupado o dia inteiro. Um outro também muito interessante é o que a gente tem do hibridismo. O hibridismo do que aqui aparece é quando a gente tem dessa narração que mistura tanto que a gente tem como linguagem da norma culta, como linguagem também oral. A gente vê que há sim alguns erros, não só de escrita de palavra, como também de demarcação. Então o hibridismo aqui ele consegue se caracterizar talvez não tornando a parte do que a gente tem da narração, ela menos valiosa. Eu acho que aqui há uma boa relação do que a gente tem, do que diferente de rolezinho, que parece mais uma pessoa contando pra você a história como se fosse um caos, aqui tem um pouco mais de literário no sentido que parece um conto. Então eu acho que as nivelações que o Giovanni Martins faz de conseguir chegar na norma culta e chegar na oralidade, mostram muito bem que ele consegue variar. Eu acho que muito do que se fala de uma pessoa escrever bem, tem que ser na norma culta, eu acho que foge um pouquinho, porque às vezes quando a gente lê alguma coisa que tá tão na norma culta, dificulta muito. É só você, por exemplo, pegar um livro do José de Alencar e um livro do Machado de Assis, que muitas das vezes você não consegue nem entender de tão gramaticalmente da norma culta correta está, e isso distancia você da obra. Outras construções são bem importantes dessa obra, como por exemplo a gente vai ter da parte da desigualdade social, que aqui a gente vai ter que, mesmo que a gente não tenha novamente as perspectivas do que a gente fala de como que a gente tem a cor da pele, como a gente tem o comportamento do narrador, nós percebemos claramente que sempre há a associação de onde ele vem do que de fato quem ele é. É sempre essa relação de desigualdade social que, mesmo que ele esteja trabalhando, mesmo que ele esteja estudando, não há nada que impeça as pessoas de continuarem tratando ele diferente. Então é uma percepção que é muito difícil de que, mesmo que eles trabalhem, a tentativa de conseguir fazer uma ascensão social, e mesmo com sendo pago, é uma coisa que dificulta fazer com que ele consiga ser diferente, percebendo até mesmo dos tipos de trabalho que ele tem, ou até mesmo o jeito que ele tem que aguentar ser tanto humilhado pelas classes sociais mais altas, quanto pela polícia, que é nada mais do que um aparato do Estado. Um outro conceito também muito importante que é frequentemente utilizado para essa obra, ou até mesmo para estudos do que a gente tem dessa obra, é o conceito de cidade partida. A gente tem que, mesmo que o Rio de Janeiro tenha diferenças de local, a gente tem que... É como se a cidade ela tivesse dois lugares muito diferentes, que são os morros e as favelas, e o centro de pessoas de classe média e alta, que apesar deles se interagirem, como por exemplo no trabalho, ou até mesmo serem confrontados com outras situações do dia a dia, como a gente tem de assalto, como a gente poderia ter no meio de transporte, é como se os dois vivessem sem ter um antagonismo e sempre tendo uma obediência, que fazem com que a cidade fique claramente sendo repartida em dois em vez de ser homogênea. Então muito frequentemente a gente vê esse nome associado a essa obra. Eu acho que é tão importante o que a gente tem desse confronto, dessa falta do que a gente tem de obediência e de separado, do que a gente tem desse silêncio das duas classes, como a gente vê no artigo A Identidade Marginal Periférica em Um Sol na Cabeça de Giovanni Martins, pela doutora Ana Paula Franco Nobile Brandileone, que é como a gente tem com tão normatizado, a gente ou se apagar ou se excluir desse tipo de confrontamento, de a gente conhecer como a gente tem a realidade periférica, que a literatura traz essa provocação. Nós temos aqui as vozes da periferia em uma situação diferente do conceito de cidade partida, que é obedecer, ficar quieto e realmente não pensar sobre o assunto. Não, aqui a gente coloca as personagens como protagonistas, tendo a voz do que elas convivem e do que elas vivem e têm que sofrer, seja pela desigualdade de ser ou tratado como uma pessoa, de ser tratado inclusive pelas pessoas que passam por ali, que não são nem pessoas que estão no mesmo trabalho, e pessoas também que eram para te proteger, que é a polícia. Aqui na dinâmica do que a gente tem no próprio conto de Sexto, a gente tem que todas as camadas sociais, seja de pessoas humanas, seja de pessoas que são apenas cidadãos, as pessoas que estão trabalhando com você, a pessoal da família e também o que a gente tem do pessoal do aparato do Estado, faz com que a gente perceba que há esse problema do círculo da violência, de toda essa opressão, que faz com que não consiga ser tão fácil conseguir sair dele, ou se não ter uma melhora de vida. Então eu acho que esse conto ele mostra uma parte que é, a gente tem que confrontar isso para que a gente possa ser mais maduro e conseguir trazer soluções. Bom, o que eu achei desse conto? Eu acho que esse conto talvez deveria ser o conto que abrisse
o livro em vez de ser rolezinho. Eu entendo que rolezinho é um conto que chocou muita gente no quesito que fala de tanto a gente ter a linguagem, que fica muito claro que é um conto de literatura marginal completamente diferente do que a gente está acostumado, mas eu acho que aqui as pessoas se pegaram tanto no rolezinho para poder falar de como se escreve, perceberam que não se focaram no que a gente tem exatamente da essência, é falar desse desajuste, é falar dessa interrupção abrupta, é falar dessa desorganização, dessa falta de pertencimento, de que a qualquer momento você pode acabar e de que a qualquer momento, se você não estiver prestando atenção, você pode rodar. Eu acho que esse conto é um conto que a gente tem muito mais dimensão. Tudo bem, rolezinho tem o seu valor, assim como todos os outros contos, mas eu acho que esse conto poderia ser um conto que poderia ser analisado com muito mais carinho pelas pessoas. Eu acho que o rolezinho chamou tanta atenção por conta da sua linguagem, que eu acho que fica muito naquela coisa de muitos outros livros e muitas outras histórias que as pessoas focam tanto num assunto que eles esquecem o que tem ao redor. Por exemplo, o que muita gente faz em No Gasmurro que é ficar focando se a Capitu traiu ou não traiu. Ninguém fica pensando em como a história é contada pra gente poder pegar o narrador mentindo ou falando a verdade. Então, é meio difícil isso. Tipo, a gente poderia focar tanto em outras coisas muito mais interessantes da obra que ficam focando em outras coisas. Nesse daqui, dá pra perceber o que o Giovanni Martins quer construir com você. Talvez ele tenha trabalhado conosco todos os outros 11 contos para a gente poder chegar aqui já educado do que ele queria mostrar como é ser morador da favela. Mas aí é que tá, eu acho que até chegar aqui passou bastante tempo, eu sou muito grato por ter lido esses contos e chegar até aqui, mas eu acho que talvez isso é o que perca muita gente, talvez as pessoas parem no primeiro conto, ou se não, já vão até o 10º, já vão ler o livro inteiro, e aí que fica o problema. Eu acho que eu tenho muita pena das pessoas que pararam no rolezinho e tiveram esse preconceito. É isso, pessoal, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Fica aqui a minha análise sobre o conto Sextou, que é o penúltimo conto do livro Sol na Cabeça. E você tá com alguma dúvida ou você quer perguntar alguma coisa a respeito desse livro ou desse conto de outros contos do livro? Escreve aqui nos comentários por gentileza. E assim como eu falei, esse é o penúltimo conto que a gente vai ter dentro do livro Sol na Cabeça. Eu tenho uma playlist a qual eu analisei o contexto geral do livro ser lançado e também de todos os outros contos que a gente já analisou também, sobre quais a gente vai ter dos nomes de Rolezinho, vamos ter também Espiral, Roleta Russa, O Casa Borboleta, A História do Periquito do Macaco, Primeiro Dia, O Rabisco, A Viagem, Estação Padre Miguel, O Cego e o conto anterior que temos que é o Mistério da Vila. Mas caso você queira ver qual que é o próximo conto, que é o último conto do livro, chamado Travessia, tem esse vídeo aqui para você poder analisar. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!